Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao TV Secorn Debate. Está começando mais uma edição do TV Secorn Debate, um espaço de diálogo, informação e análise sobre política, sociedade e os desafios do nosso tempo. E você que é sindicalizado, associado ao Secor, é comerciário, não esquece de visitar os nossos canais, né? Curtir lá dar um cliquezinho no sininho aqui do nosso programa, para você sempre ser notificado e notificada quando o nosso programa for pro ar, mas também seguir a gente nas redes sociais, né? Tá aparecendo aí na tela as nossas redes, né? O @secor, tal. Então você pode nos acompanhar e também ir lá no nosso site secor.org.br para conhecer um pouco da história do sindicato, a luta diária dos trabalhadores, né? Lá tem bastante informação e você também pode encontrar os convênios, porque não é só a luta, né? A luta para melhores condições de trabalho, de salário, mas também o sindicato oferece aí uma série de serviços para você, como alguns convênios, mas também as colônias de férias, né? As colônias de férias que você pode encontrar, que tem, né, na verdade, para você utilizar lá em Carapicuíba, né, o clube lá do Jandaia, né, quem já foi sabe que é muito legal, tem piscina, tem salão de festa, tem quadra, então, bem bacana curtir. E também tem a colônia de férias de Ibiúna, né, o centro campestre, que você pode também visitar, ir no site, agendar, ligar lá no sindicato e agendar para você utilizar. E tem show de bola, que fica lá na Praia Grande, né, que é outra colônia de férias que você pode utilizar a qualquer momento do ano. E agora que está aí ainda um pedacinho das férias, está um calorzinho legal, vale a pena ir lá curtir, tá bom? Então, fica aí a dica para você ir visitar esses espaços que pertencem ao comerciário e à comerciária, tá bem? E hoje no nosso programa, né, vamos falar sobre organização partidária, vamos falar sobre representatividade feminina e os rumos do Partido dos Trabalhadores na região de Osasco, da macro-região de Osasco. E nossa convidada é uma pessoa extremamente especial, gosto muito, conheci ela em Brasília, já a conhecia antes como vereadora, né, em Embu das Artes, mas também como militante do Partido dos Trabalhadores, e a nossa convidada de hoje é Rosângela, Rosângela Santos, né? Coordenadora do PT da macro-região Osasco. Seja bem-vinda ao Secor Debate. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, a TV Secol, você, Wendel, que a gente se conheceu. Já estamos amigos já, né? E Exatamente. agradeço pelo convite. Só para você entender, a gente recentemente teve uma agenda em Brasília com o ministro Guilherme Boulos, e aí a gente aproveitou para trocar ali, né? Se conhecer um pouco mais, né, Rosângela? E aí até apareceu esse convite aqui, eu acabei convidando ela para participar aqui do TV Secor. E ela aceitou de bom grado, né? Pela relação que ela Maravilhoso. tem com os trabalhadores do comércio, principalmente com o sindicato. Então, é nisso que eu quero começar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Rosângela, como é que se dá essa sua relação com o Secor, com os trabalhadores comerciários, né? Eu sei que você já trabalhou num sindicato importante aqui, o Sindicato dos Químicos de Osasco e região. Não, primeiro que o trabalho dos sindicatos comerciários é um trabalho, extremamente importante para cuidar dos trabalhadores, né. E a gente tem uma parceria muito longa. Eu fui funcionária do Sindicato dos Químicos e a gente se aproximou muito nos congressos, nas lutas, nos movimentos. E quando eu fui candidata a vereadora, eu apresentei a possibilidade dessa representatividade na Câmara e nos espaços em defesa dos trabalhadores fazer essa parceria, eles aceitaram e estão junto até hoje, ajudando com os projetos sociais. Já levei muitas crianças e jovens lá no clube de Carapicuíba, a criançada ama, Melhor Idade, que é um projeto também que eu tenho em Embu das Artes. Então é uma parceria que não é só no período eleitoral, é uma parceria realmente no cuidado do trabalhador, mas cuidado também com a vida das pessoas, o cuidado com a saúde, com a convivência, então eles são muito parceiros. O Edson, o Luciano, toda a diretoria, né, Valquíria, os funcionários, eles são, extremamente atenciosos, assim, nesse quesito do cuidado. Então quando eu mando alguma demanda, eles já atendem, assim, de imediato. Ah, perfeito. Você mencionou aqui a direção do É. sindicato, quero mandar um abraço aqui para o Edson Bertoldo, para o presidente Luciano, também para o Neto,
né, para toda a diretoria e para todos os funcionários do sindicato, que está à sua disposição lá, viu, comerciário e comerciária? Está à disposição de você, pode ir lá na sede ou então nas subsedes que ficam espalhadas aí pela região, pelas cidades da região, né, composta com várias cidades, Tem que né, aproveitar, tem que porque, assim, tem as aproveitar. subsedes para poder fazer esse atendimento, saber os problemas que acontecem dentro do trabalho, reclamações, e dar essa atenção ao trabalhador. E tem o lazer, né, que o lazer também é importante para quem está trabalhando, numa vida tão estressante, uma rotina tão difícil. E exatamente isso, Rosângela. A gente estava aqui antes de começar o programa falando sobre essa questão do local de trabalho ser mais agradável, do Sim, trabalhador ter mais disposição para poder executar, né, a sua tarefa. E aí, para ele poder executar a sua tarefa com mais dedicação, com mais empenho, com mais vontade, ele precisa descansar. E exatamente. descansar, isso quer dizer o quê? Que ele precisa reduzir a jornada de trabalho. Hoje ela é extenuante. Nós temos uma jornada, principalmente no comércio, de 6 por 1, com 44 horas semanais de trabalho. E aí tem uma discussão no Congresso, que inclusive você ajudou, nós fomos lá conversar com o ministro Guilherme Boulos, pedindo para que ele possa, né, intervir nessa questão, né, já tem um projeto que foi enviado para a Câmara Federal, junto com o ministro Marinho, né, do Trabalho, para que possa reduzir a escala. E você esteve lá e você também ajudou, reforçou esse pedido. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê esse processo? Essa luta contra a escala 6 por 1 tem que ser uma luta da sociedade toda, porque é uma escravidão moderna. As pessoas, elas precisam viver além do trabalho. E essa escala 6 por 1, ela não dá dignidade. É trabalho, trabalho e trabalho, e o trabalhador não descansa, ele não vive. Então, quando a gente fala nesse combate e a redução da carga horária, é justamente para dar condições dela ter lazer, dela ter estudado, dela conviver com a família, dela organizar a vida, porque, você tem um dia de folga somente. E nesse dia de folga, você tem que cuidar, principalmente as mulheres, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da organização, e no outro dia vai trabalhar totalmente estressada, cansada. Então você não vive. Fora o transporte que você vai trabalhar, demora 2, 3 horas, então você sai 6 horas do trabalho, você vai chegar 8, 8, 9 9 horas da horas em noite. casa, Uhum. para poder fazer janta, para poder cuidar, ver se o filho fez a lição de casa. Então precisamos, essa luta tem que ser, da população como toda. E para a mulher, isso é ainda mais Sim, desgastante, né? Porque a mulher tem a segunda, terceira jornada de trabalho. Além de trabalhar 6 por 1 no comércio, seja na farmácia, seja no supermercado, né? Ela ainda chega em casa, precisa cuidar do filho, fazer sim. comida, né? Pensar no dia seguinte, que a criança ir para a escola, ir para a creche. Isso vai, né? E assim, para a mulher, isso é ainda mais pesado. É a saúde mental, é a saúde física. Então, essa luta que o governo federal está ajudando, o ministro, o Guilherme, que deu uma atenção muito importante para nós, Marinho também, e junto com os sindicatos. Ontem mesmo teve uma organização, um evento, uma plenária com todos os sindicatos. O Edinho esteve presente também, que é o presidente nacional do PT, e o Guilherme, eu acho que teve algum problema, mas ele estava na agenda. O objetivo é todos estarem nessa mesma luta, conversar com a população, falar da importância, porque esse movimento precisa acabar de verdade com essa escala. E é um movimento popular, né? É um Porque movimento a popular. população aderiu a Sim. essa questão. Quando eu Porque, chego no mercado, desculpa. imagina, Chego no mercado, as pessoas que já estão reconhecendo a nossa luta falam: "E aí, quando que vai acabar? A gente não vê a hora". esses dias eu subi no elevador e assim, a pessoa que entrou no elevador não me conhece, nada. Ela entrou, assim, dizendo: Cara, eu não aguento mais. Precisa acabar com essa escala 6 por. Eu estou extenuada, eu não consigo mais, eu estou muito cansada. Ela estava se dirigindo ao trabalho, ela já não estava Sim, aguentando mais. E aí tem uma discussão, né, que agora surgiu, né, a gente vê no noticiário, porque a gente sabe que a grande imprensa apoia o empresariado brasileiro e não olha muitas vezes para o trabalhador e olha mais para a questão econômica. E aí eh, você vê nos noticiários dizendo, isso vai diminuir a sim. produtividade brasileira, vai diminuir o PIB. Mas, cara, mas isso não é a verdade.
Porque quanto mais você tem disposição, mais você entrega. Quanto mais cansado, você fica mais tempo no médico, você tem mais chance de faltar no trabalho para poder ir ao médico, porque você começa a ficar mais doente, você fica mais estressado, você não consegue render ali, entregar, Hum. você não consegue ter foco, né? E isso atrapalha o desempenho de forma geral do trabalhador. E no período que eu estava trabalhando nos químicos, as empresas que faziam um trabalho de convivência, de relação dos funcionários, deixavam um horário de descanso e diminuiu também, porque as farmacêuticas já teve a redução do horário de trabalho, tem uma maior qualidade, produtividade, já foi comprovado isso, que o trabalhador feliz, que o trabalhador, descansado, sem estresse, ele trabalha e produz mais. E aí o empresário ganha com isso. Uhum. Essa discussão, É. então, que você acha que de reduzir a produtividade, que vai prejudicar a economia, faz algum sentido? Nenhum sentido. Quando foi para implementar o 13º, eles falavam a mesma coisa e tá aí o FGTS e não destruiu a economia, não vai destruir, só vai ajudar a gerar emprego, vai ter mais lucros, vai ter uma produtividade melhor, o trabalhador vai trabalhar mais descansado, mais feliz, vai produzir melhor. Então a economia não vai, ser prejudicada por conta disso, de forma nenhuma. E o governo vai estar alinhado discutindo, com os empresários, com os sindicatos, justamente para fazer de uma forma que atenda, os trabalhadores e não prejudique, né, os empresários. Mas aí, assim, a população tem que pressionar é importante ter essa pressão, para que aconteça de verdade, né, tem que ser esse levante popular, para que a gente consiga acabar, porque vai ser melhoria para todos. Essa escravidão moderna só prejudica a vida das pessoas, a dignidade, a forma de viver, E com a né. tecnologia, Sim, hoje você consegue executar tarefas muito mais rápidas, né, entregas sim. muito mais rápidas. Isso faz com que o trabalhador também precise de mais tempo para poder usufruir, inclusive, o que a tecnologia tem oferecido, né, Rosângela? Sim. E assim, quem está nos assistindo, né, e está aí pensando, vou reduzir a escala, é justamente para que você possa ter acesso aos benefícios que o sindicato É traz, isso, né? Se é tiver uma verdade. escala 5 por 2, olha só, você vai ter 2 dias para poder usufruir do clube, né, A Praia da Praia Grande. Grande, do centro de Biúna, lá o É. centro de lazer de Biúna, né? Então acho que isso também é importante, né? Não, e assim, quem não foi no clube de Carapicuíba, gente, você você que é sócio do sindicato, participe, porque é lindo, é gostoso, é maravilhoso, assim, a piscina, o salão, então dá para os campos, que eu adoro futebol, né, lá tem quadra, tem campo, então tem que aproveitar, é um benefício que o sindicato, além da luta, proporciona para os associados, é importante viver. E aí, por isso que vamos lutar para acabar com essa escala 6 por 1, para que você possa viver. É isso mesmo, né? Vida além do trabalho, É, isso né? aí. E ó, você que não é associado, entra lá no nosso site, né, no secor.org.br, que você vai encontrar como é que você se associa. Ó, é facinho e você vai poder usufruir de muita coisa legal que o sindicato disponibiliza para você. Mas, Rosângela, eu quero também aproveitar, a pauta 6 por 1, ela também é uma pauta política, né? E a gente sabe da importância do debate, de se envolver na política, porque a política é que faz as transformações na vida real das Sim. pessoas. Parece que está muito distante, mas não está, está mais próximo do que a gente Imagino. imagina. E principalmente para as mulheres. As mulheres precisam mais se envolver na política, ocupar mais cargos públicos, né? E nessa questão, você é uma militante política. Você é filiada ao PT há quanto tempo? Sou filiada desde 2007. Filiada ao Partido dos É, Trabalhadores de 2007. 2007, é. E desde então você vem militando no partido e dali você construiu uma trajetória política. Você foi vereadora por 2 mandatos? Fiz um mandato, Um depois um vim mandato, vim candidata a a prefeita. prefeita, Vim, né. Foi super bem votada nas sim. últimas eleições, inclusive, teve mais de 52 mil votos, né. E conta para nós um pouco dessa sua trajetória política, como é que se deu, por quê, como é que você vivencia esse dia a dia da política? É extremamente importante ter a participação das mulheres. É difícil, porque as mulheres têm que se dividir com a família, com os filhos e ainda fazer a luta. Mas eu digo que as mulheres já fazem uma luta muito forte
na educação, na saúde, porque as mulheres que utilizam esses serviços na maioria das vezes. Mas na hora de representar, tem pouca representatividade, esse olhar nosso do cuidado, da sensibilidade, do acolhimento. Então, estar na política, para mim, é muito importante justamente para representar e trazer mais mulheres. Então, quando eu me coloquei como candidata a vereadora na época, foi justamente para ter essa representatividade e fazer a transformação. Eu vim do movimento de moradia também, entrei no Que movimento legal. para poder fazer a conquista da minha casa, e nessa luta eu me envolvi dentro do movimento e comecei a representar, virei uma liderança do movimento de moradia. Depois criei a associação Comitiva Esperança, que tinha um trabalho com jovens com um cursinho pré-vestibular, colocamos mais de 600 jovens em universidades públicas, trabalho com crianças. Então, todo esse projeto do movimento fez com que eu tivesse um olhar para a política, porque a gente só consegue fazer a transformação e ter os projetos, implantados através, de mandatos e dessa representatividade. Foi quando eu coloquei meu nome à disposição, e na primeira eleição já fui a mais votada da cidade. Que legal. E foi ali extremamente importante, porque fui a mulher e a mais votada, e naquele momento o PT, a gente estava sofrendo muita perseguição, impeachment da Dilma, e mesmo com todo Um esse cenário. cenário, a gente conseguiu, ter o reflexo do nosso trabalho social nos votos. E aí fiz um mandato Quantos votos você teve? 3.356, Voto pra cacete, muito hein? voto. Muito voto. E para a eleição de vereador, eu Espalhado falo pela que é cidade pela inteira? cidade toda, mas principalmente na minha base de apoio, assim, Você mas foi foi na mais cidade votada toda, dos vereadores ou do partido? de todos os vereadores da Nossa, cidade. parabéns, Foi muito foi bonita, difícil. foi a eleição, e a eleição de vereador é muito Muito difícil, difícil. muito A difícil. disputa no mesmo bairro que eu morava, que era o Vazame, e no Casa Branca, assim, tinha 10 candidatos só em cada bairro, assim. E às vezes, assim, você disputa com o É. vizinho, Sim, com o com o amigo, com o primo. primo, É, não, é é muito difícil. difícil. E aí com o mandato, eu fiz um mandato de oposição, um mandato defendendo a saúde, educação. Inclusive, o Edson, o Luciano participou e a diretoria de um movimento que, quando eles me atacaram, quando a gente fez movimento contra a taxa do lixo, a gente fez movimento na Câmara, fez em frente à prefeitura, e o sindicato estava muito próximo, muito na parceria. Fiz um movimento quando eles me atacaram enquanto mulher, violência de gênero. Então, assim, o mandato foi muito, próximo da população. E com esse mandato, seguindo dessa forma, eu me coloquei também à disposição para ser candidata a prefeita, fui candidata, fiquei em segundo lugar. Foi uma eleição difícil, que foi na pandemia, a gente não conseguiu E fazer uma campanha próximo, que é isso que a gente gosta de pegar, de abraçar, de cuidado, de reuniões. Então foi uma eleição difícil, que as máquinas, as prefeituras, quem já estavam, os prefeitos, eles aproveitaram, porque era todo tempo exposto na televisão, falando de todo o processo, como é que estava, fazendo o combate. E em Embu, a gente teve muito denúncias de desvio, da saúde, da entrega das cestas, foi muito difícil. uhum, Mas continuamos na luta, fui candidata a deputada federal, também num processo em defesa do governo Lula, que hoje é o nosso uhum. presidente, tive mais de 37.000 votos, e para prefeita agora em 2024 a gente teve mais de 52.000 votos, que mostra todo esse legado de luta, porque são votos de pessoas que acreditam, que têm esperança na mudança, que querem transformar, que querem uma política renovada, não na velha política do toma lá da cá, dos vícios. E eu fico muito feliz, porque é o legado que a gente construiu até aqui, e é uma liderança mulher, Jovem. e jovem, e essa liderança que faz eu continuar, e hoje estou pré-candidata a deputada estadual, Que viu. maravilha, hein? Aí, ó, pessoal, pré-candidato a A deputado deputada estadual. estadual para continuar com esse movimento. E essa trajetória sua, ela tá numa ascendente, né? A gente ouve muita coisa sobre você, eu ando bastante na região e tenho ouvido muita coisa legal a seu respeito. Eh, e você é uma pessoa que carrega uma esperança, um processo de esperança para aquela Sim, cidade, para oxigenar a política, e também é uma renovação dentro do partido, né, dos trabalhadores. Pesa muito essa responsabilidade? Ou você está preparada para poder carregar isso? Está tô preparada? preparada. Eu fico feliz quando as pessoas olham e falam: "Você me representa". Hum. As mulheres olham e falam: "Você me representa". Fico feliz e com mais esperança que a gente
possa conseguir implementar os projetos para mudar a vida das pessoas, né. Essa questão da moradia, por exemplo, você, atender as mulheres para poder dar um lar para os seus filhos, garantir um lar digno, que, principalmente agora com essas enchentes, as famílias perdendo tudo, água dentro da sua casa, perdendo os móveis, isso é muito triste. Aí quando você garante uma moradia digna para essa pessoa, ela feliz com a família, jantando junto, é maravilhoso. E assim, às vezes a gente fica, né, nessa questão da moradia, da conquista da moradia, mas também de ter uma moradia digna. Digna, Às vezes a pessoa já tem ali um espacinho, mas ela precisa de uma regulação fundiária, a a urbanização. urbanização daquele espaço. A urbanização, quando a gente fala, galera, a urbanização é o quê? É ter tratamento de esgoto, é ter rua asfaltada, guia, é ter escola, é ter posto de saúde, isso que é ter transporte Sim, público, porque quando a gente fala urbanização, né, Rosângela, fica uma coisa muito abrangente, é, a galera acaba não entendendo muito o que é a urbanização. A urbanização é uma série de serviços que a população precisa naquele espaço para poder ter um local digno para se morar. sim, é fazer as encostas para não desabar quando chove, é não ter quando se fala em saneamento, é não ter os ratos entrando na casa das pessoas, É ter um parque, né, é ter o ter parque, é árvore. ter creche perto, porque dentro de uma comunidade você pode ter a creche, você pode ter uma UBS, você pode ter um ponto de cultura, então não é tirar, é você organizar para que ela viva bem naquele local também. Olha que bacana, 5 por 2, mais 2 dias para descansar. Um espaço de lazer pertinho de É, casa ali para você passear com seus filhos de bicicleta, caminhar, né, um lugar onde, seja arborizado, que o córrego seja ali tratado, não vou dizer canalizado, porque às vezes o córrego quando está aberto também é importante, porque ele isso, cria um ambiente bacana. É o mínimo é que o a gente é mínimo, o mínimo, né, que um trabalhador necessita, né. sim. E é por isso que você luta? É por isso, para Por que as isso. pessoas elas possam sonhar, que elas possam ter educação, que elas possam ter qualidade de vida, que elas não fiquem, igual agora, assim, sofrendo por falta de orçamento que tiraram o governo do estado, orçamento do combate à violência contra a mulher, medo de sair na rua, medo de não ter uma política pública para poder garantir a sua vida, que a criança ela tenha, onde estudar, que ela tenha o transporte. Embu das Artes, agora recentemente, eles tiraram o transporte das crianças sem avisar, Caramba. sem comunicação prévia, simplesmente tiraram e as mães, os pais estão desesperados, eles não entendem a importância de ter o transporte para deixar pegar o filho na escola, pegar em casa, deixar na escola para que os pais possam trabalhar, as mães com tranquilidade. Muitos pais não Segurança. estão com dificuldade de trabalhar porque estão com medo, não quer deixar o Com filho sozinho de uhum. ônibus, que é longe. Então, essa política da direita não entende a importância do cuidado com a segurança, cuidado com a escola, cuidado com o lazer, com a saúde, que é o Hospital Geral, por exemplo, no Taboão da Serra, que atende a região, está totalmente precária. A grande reclamação é que a estrutura nem lençol tem, que as famílias têm que estar levando de casa, né. Diante disso, né, nesse cenário, tem algo também que é muito assustador que a gente temos visto nesses últimos, não vou dizer anos, mas no último ano, no último 2025, foi escandaloso 2024, que é a violência contra a mulher, Isso. que você acabou de citar, que falta investimento público para o combate à violência à mulher. Eh, Nós vimos recentemente que o orçamento destinado para essa política pública, o governo do estado não gastou 30%, ou seja, Sim. 70% ainda, desse recurso que poderia ser investido. E existe aí, não sei se é uma má vontade ou uma incompetência do poder público estadual, o governo do estado, o governo do governador Tarcísio, que prefere trabalhar na bala do que na prevenção e no cuidado, como você mencionou. Como é que isso reflete? Você que acompanha o dia a dia, está na base, conversa com as mulheres, como isso reflete na vida delas? Elas estão com medo? Estão com medo e todas consideram que o governo do Tarcísio é o pior da história para no cuidado com as mulheres. Já tem uma luta para garantir que a delegacia funcione 24 horas e ele não libera orçamento para que isso aconteça, porque é importante demais. A mulher sofre a violência, ela vai numa delegacia comum, ela fica no atendimento junto com o agressor.
Então ela ali é coagida, ali é pressionada, ali ela sofre violência psicológica, tem que voltar para casa, volta pela mesma no mesmo horário que o agressor fica dentro diante da violência e não é tomada nenhuma atitude. Então quando você tem a delegacia 24 horas, ali ela já dá medida protetiva, ali ela já faz o acompanhamento, já pede, a guardiã Maria da Penha para poder acompanhar, para deixar ele longe da casa. Então tem que ter políticas públicas e o governo Tarcísio ele não tem política pública nenhuma para as mulheres. Como você falou, cortou o orçamento. Então esse cuidado com as mulheres e por isso aumenta o feminicídio, por isso aumenta as mulheres sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres. Isso tem sido muito comum, né? É claro que a Sim, grande imprensa tem eh, colaborado para poder evidenciar mais esses casos, mas a gente percebe um aumento muito grande de feminicídio, né? Tem semanas assim que a gente fica sim, horrorizado. E tem algumas questões que não passa só pela delegacia, né? Passa também por uma questão socioeconômica. Por exemplo, uma mulher que durante os anos ficou dependente do marido em função, sim, porque teve que cuidar da casa, cuidar dos filhos e tudo mais. Então ela sofre uma pressão do marido e da circunstância de que se eu sair eu vou viver como? Para onde eu vou? Né? Precisa ser criado, inclusive, programas que possam dar a essa mulher segurança que ela possa sair de casa, sim, como independente. Casa de Amparo, Casa da Mulher. O governo federal já tem a Casa da Mulher Brasileira, que para dar esse acolhimento, para encaminhar psicólogo, jurídico, e o governo do estado precisa ter essa atenção. O governo do estado, a mulher ela sofre a violência e ela volta para o mesmo local que ela está sofrendo a violência. Como você disse, se não tiver outras políticas públicas de independência financeira, da moradia, da independência emocional, que também é muito importante, se não tiver todas essas políticas juntas, aí vai acontecer o Segurança para ela assassinato e para os filhos, porque para às os vezes ela não quer filhos. sair de casa, Sim, porque tem filhos, filhos pequenos e não sabe o que fazer. A família já não quer aceitar ela de volta, porque diz: "Ah, o seu marido é ruim, mas ele te sim, sustenta, pelo menos ele te dá uma segurança", o que é um absurdo. absurdo. Inclusive agora no carnaval nós estamos lançando o abaixo-assinado pela vida das mulheres, contra o feminicídio, no combate a essa violência, e a mulherada assina o abaixo-assinado, nós vamos jogar nas redes sociais. É isso aí, vamos acompanhar. E coisas, ó, não sei se passou aqui já os contatos da Rosângela, a nossa equipe vai jogar, deve ter jogado aí durante o programa, mas ó, acompanha ela nas redes sociais, saiba mais sobre a trajetória política dela, Verdade. mas também o que ela defende, né? O que ela está disposta a fazer, ó. Vocês já ouviram aqui, ó, moradia, urbanização, né, combate à violência às mulheres. O que mais você tem para apresentar aqui para o nosso público de bandeira? A saúde para mim, assim, é extremamente é muito importante, porque quando você cuida da saúde, você cuida da vida das pessoas, você cuida da estabilidade da mulher, porque quando vai levar o filho no médico é a mulher, quem cuida do pai, da mãe, quando tá mais velhinho, quando tá doente, é a mulher, quem cuida da criança que tem alguma deficiência, uma pessoa com deficiência, é a mulher que para a vida para poder cuidar, então a saúde funcionando na emergência, a saúde funcionando no dia a dia, você está cuidando da vida das mulheres também. Então esse cuidado com a saúde, que é desde a prevenção, que é quando você previne, você evita o problema mais sério, e até a questão da emergência e urgência, que tem casos, um exemplo, teve um jovem recentemente sofreu um acidente, está todo queimado, está esperando uma vaga, já tem 2 semanas, e não sai a vaga, se ele não for para o hospital de referência, ele pode morrer. Então os pais estão desesperados, pedindo ajuda, então a saúde precisa funcionar, e aí é a questão da organização, do planejamento, do orçamento. E aí Uhum. infelizmente, em muitas cidades como Embu, por exemplo, o desvio, a corrupção é muito forte. O SUS até investe. O O SUS SUS é bom, funciona, é funciona. ótimo, mas infelizmente tem, Problema de gestão. essa gestão que tem um problema, que é onde utiliza os contratos para poder superfaturar, para poder desviar, e aí prejudica a população. Então essa bandeira da saúde para mim também é muito forte. Da educação, porque eu sou professora, formada em letras, fazendo mestrado na PUC em ciências sociais, e a educação Bacana. transforma. Transforma. Então cuidar da educação das nossas crianças, dos jovens, prepará-los para o futuro, é o caminho. É o caminho. Olha que maravilha. Ó, a mulher aqui, ó, tá em todas as pautas aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre o papel da mulher
nos espaços políticos. Eu acho que você, como outras mulheres, estão num momento, acho que bem importante. Sim. Claro, existe mulheres que têm um trabalho de esquerda progressista, mas também há mulheres que têm um trabalho de direita, né, de extrema direita, tal. Mas mesmo assim, as mulheres ainda são poucas nos parlamentos, mas eu sinto um avanço. O que você pensa a respeito disso? Você acha que está tendo um avanço? Teve um avanço, mas ainda é muito pouco. Essa política, da sensibilidade, do acolhimento, da forma de gestão, falo que as mulheres elas são preparadas da vivência. Então esse olhar precisa estar sendo representado na política. Então quando tem os projetos direcionados para as mulheres, no combate à violência, por exemplo, se não tem as mulheres lá para poder representar, para poder falar, para poder mostrar toda essa violência que acontece no dia a dia, o porquê que acontece isso, e buscar alternativas para poder resolver, os homens eles não entendem, assim, não vê como é tão importante no debate. Então, assim, esse olhar precisa estar sendo representado para poder aprovar, para poder discutir, para poder debater. Então, falta mulheres nas câmaras, nas assembleias. Então, o papel da mulher é importante, num todo, para levar essa vivência que é da luta, da conquista, do cuidado para dentro dos espaços de poder. Faz total diferença. E quando você foi vereadora, quantas vereadoras mulheres tinham junto com você? Tinha mais Eram 2 mulheres. quantos vereadores no total? 21. 21. É, É, um pouco mais de 10%, dá uns 15% do ambiente da Câmara de representatividade feminina. E sim, o que não representa a sociedade, né? Porque a sociedade é composta por maioria, né? Mais de sim. 50% de mulheres. E lá dentro você teve muita dificuldade para atuar? Foi um processo difícil, porque eu sempre, toda a sessão falando, apresentava projeto, me posicionava sempre, ponderando e apresentando a necessidade da comunidade, e os vereadores eram todos da base do governo, então eu falava, já vinham metralhando, me atacando, então Atacavam tenta você por ser mulher? atacava, sofri bastante violência política de gênero, então tinha uns debates muito fortes, acirrados, mas, o objetivo principal é fazer um enfrentamento, não abaixar a cabeça, Uhum. porque a mulher é isso, né, é forte, a mulher ela é de garra, ela não se estremece qualquer gritinho não, ela vai para cima, né. Então por isso a importância de ter Aguentar umas mulheres. criançadas aí correndo pra lá e pra cá, gritando, esperneando, pedindo mãe, 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 mãe. É o É, mínimo, a mulherada já se fortalece. E claro, também aquelas mulheres que não têm filhos e tudo mais, sim. mas também em função por ser mulher, né, é muito Já tem uma complexo. garra, já tem uma força Exato, natural. né? Tem Então essa que. força ela leva para os espaços de poder. E, Ela e campanha? Quando você faz campanha, sofre muito também? Porque você já fez muitas campanhas, já foi candidata a vereadora, prefeita, deputada, né, prefeita de novo, vai ser candidata novamente. As campanhas, assim, são um aprendizado, da escuta, do diálogo, assim, do coletivo, mas principalmente nesse enfrentamento contra a violência. A gente sofreu muito nessa última campanha, de arrancarem material nosso, de ameaçar pessoas que estavam na rua, de sofrer as fake news. Fake news, assim, foram absurdas. É. E Você esse recebe muito hater nas suas Tem redes? bastante, É. bastante. Tem bastante e isso, assim, os haters falam frases muito pesadas, né. Uhum, A violência que eu sofri das fake news na última campanha, assim, eles tentam ir no pessoal, eles tentam atacar porque eles atacam as mulheres no pessoal. uhum, Eles não vão no profissional, eles não vão no debate, querem atingir a mulher na questão da emoção, da família, e é dessa forma que eles, tentam afastar as mulheres, porque fica muito difícil. Por isso uhum, essa rede de apoio das mulheres principalmente quem tem mandato é importante, porque entender que elas não estão sozinhas. entendi. E assim, falando também da questão, e assim, você é coordenadora da Macro, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores, só para entender, é composto, essa Macro, essa instância do partido, é composta por 16 municípios da Isso. região, né, que vai de Embu, Caieiras, Caieiras não, Osasco, Caieiras não. não, então, mas Caieiras era antigamente, se eu não me engano, mas tá bom, Tinha. tinha. É Osasco, Barueri, É. Carapicuíba, Itapevi, tá bom, tá? Tá bom, tá. Tá bom, tá.
Enfim, são várias cidades, né? E você é a coordenadora desse espaço, você dialoga com os municípios, né, os diretórios, né, o Partido dos Trabalhadores é um partido enraizado em várias cidades, não só dessa região, mas também do país. E você dialoga com 16 cidades, está à frente disso. Para uma mulher, nesse espaço também, dentro do partido, é difícil? É mais leve? Você está encontrando apoio? Como é que está sendo? Eu estou encontrando muito apoio, esse cuidado com as 16 cidades, cada cidade uma realidade diferente, cidades maiores, menores. O desafio é organizar o partido internamente, na estrutura, para poder, buscar unidade. Essa questão da unidade é muito importante para poder, fazer a luta na sociedade, né, a luta das pautas. Então, é a primeira vez que tem uma mulher coordenadora da macro, assim, foi apoiada, tive mais de 80% dos votos, porque teve a disputa Uhum, interna na eleição interna do partido, e esse apoio foi importante porque mostra, essa renovação dentro do partido que a gente fala tanto, né, porque quando a gente fala em renovação, é juntar renovação e experiência. Mas a figura da mulher, eles entendem como um papel de organização, de defesa, de acolhimento, de tentar ajustar de uma forma que o partido sempre esteja mais unido. É isso que eu quero fazer enquanto coordenadora, é a gente ter essa unidade para poder eleger vereadores, vereadoras, a juventude, lideranças sociais, dos projetos sociais, dos movimentos, e ter essa representatividade do partido em cada cidade. uhum. E você acha que nesse próximo processo eleitoral vai ser mais fácil ou mais difícil? Para a esquerda, para o PT, para os partidos progressistas, o presidente Lula, como para a reeleição? Vai ser assim, vai ser uma eleição difícil, porque o nosso governo está fazendo muito. Está mandando muito recurso para as 16 cidades, está mandando para todos os estados, mas a gente tem a polarização de um grupo da direita que o Lula pode fazer o que for de benefício que eles não entendem. Eles acreditam nas fake news, eles acreditam que não é a defesa que eles fazem. Então, é uma eleição que a gente vai ter que fazer disputa de narrativas, vai mostrar os nossos projetos, os recursos liberados, os programas que o Lula está implementando, como o Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, é todo o PAC, né, o PAC A da isenção do imposto de isenção de renda, imposto de renda, que assim, foi um isso projeto afeta muito. maravilhoso, né, as pessoas que Uhum. ganham até R$ 5.000 não vão pagar o imposto de renda. Então Você, são você que fala de moradia, o CEP para todos, CEP para todos, regularização fundiária, né, que dá o documento da sim. casa para as pessoas. Então, essa questão do recurso para as periferias da urbanização que só Embu recebeu mais de 230 milhões, por exemplo. Então, são diversos recursos e projetos, mas que a narrativa, a gente tem que fazer o debate tanto nas redes sociais como no território, porque quem é de direita, ele não quer nem discutir por que esse recurso, o que está beneficiando. Então, a gente precisa mostrar para para as pessoas, falar, olha, esse benefício está trazendo qualidade de vida, esse benefício está ajudando. Então, essa eleição vai ser difícil por isso, é disputa de narrativas. E tem gente que não quer escutar. Então, a gente vai ter que fazer esse enfrentamento, de conversar, de ter paciência, para poder ter o nosso quarto mandato do presidente Lula. E o que você avalia nesse cenário que está dando esse ruído, que as pessoas não estão compreendendo as transformações que o país está passando, né, os benefícios que as pessoas estão recebendo, para poder achar que o outro que não fez nada nos últimos 4 anos porque não estava no poder, mas quem está no poder agora está fazendo. O que está acontecendo que as pessoas não estão compreendendo isso? Como é que você avalia isso? Eu avalio assim, a direita está fazendo um movimento que eles não achavam importante. Eles não achavam importante fazer projetos sociais, não achavam importante estar nas periferias, mas agora eles estão fazendo esse movimento de ir justamente para fazer esse convencimento, e convencimento com fake news, com mentiras. As mentiras que o governo não está fazendo nada, que não está mandando recurso, que não tem programa, são mentiras. Então, infelizmente, tem pessoas que elas não vão pesquisar, não vão verificar o que é verdade, simplesmente vão compartilhando. Então, você tem uma sociedade que já está tomando lado sem fazer realmente a pesquisa do que melhorou, Sem se sem se informar informar, com, né. com informações verídicas, né? Sim, Sem ser a informação que cai no seu WhatsApp, né? porque aí você fala do imposto de renda.
tem como ser contra a isenção do imposto de Não, renda? não dá, né? Tem como ser contra o gás, para o povo? Mas a direita, os deputados foram contra, Da e quem direita, e né? quem apoia eles também é contra. Pô, as Só pessoas têm um que gás, têm um benefício desse, principalmente, cara, o Brasil viveu há 4 anos atrás as pessoas cozinhando com carvão. sim, A e gente com estava álcool explodindo, sendo explodindo, queimado. assim, no carvão, isso aí é século XVIII, né? A gente regredir no Sim. tempo, e a gente tem que ir para frente, não para trás. Então essa disputa de narrativa vai ser o desafio nosso, mas eu estou muito confiante. O Lula, ele está fazendo um ótimo mandato, ele faz um mandato popular, próximo, as lideranças, tá todo mundo, todas empolgadas, a militância, e a população em si, eu vejo falando muito, né, quando você vai, em um bairro, quando, nessas 16 cidades, por exemplo, eu vou fazer uma reunião, o pessoal já levanta o L, lá vai aqui é Lula, porque o Lula está mudando a nossa vida, sempre mudou, estou formada pelo Lula, tenho minha casa por conta do Lula. Então, você vê os depoimentos de quanto que o governo Lula está transformando as vidas. Você, na sua opinião, a política internacional, o que está acontecendo no mundo, vai interferir nas eleições aqui em outubro? Eles vão tentar interferir, eles vão tentar interferir por conta desse discurso radical, por conta, desse discurso de que o Brasil tem que ser, né, o puxadinho, deles. Mesmo o Trump ainda iniciando uma relação com o Lula, tem, uma direita muito forte que vai tentar fazer essa intervenção, mas eu acredito que o Brasil, com essa campanha que veio do presidente Lula e do governo federal de Brasil soberano, Brasil, o cuidado, né, com a soberania, eu acredito que vai ser mais forte do que essa interferência. Retomou as cores do verde e amarelo? É nossa, não é da direita, né. Exatamente. E a sua expectativa aí? Você acha que você está animada com a campanha? Estou muito animada, Com a sua acho pré-campanha, né? com a Só para alinhar, com a pré-campanha. pré-campanha. Eu estou animada porque a gente vem de um legado, de um movimento de luta, de uma história, de defesa da população. Então a gente tem a oportunidade hoje de, com esse legado, ter um mandato popular e participativo, um mandato para a nossa região, um mandato que vai defender a nossa macro Osasco, o estado de São Paulo, que vai defender e combater toda essa privatização aí que a Sabesp A vem Sabesp, né? prejudicando as Tem problema pessoas. a Sabesp lá em Embu? Nossa, absurdo, conta alta, 6 dias sem água, é 6 dias sem absurdo, água. é. Então para uma mulher, mãe, pra família ficar 6 dias sem água, Um gente, trabalhador, né? Você, trabalhador, comerciário e comerciária, é, imagina ter que acordar cedo para ir trabalhar, não ter água para tomar banho, ou chegar em casa e não ter água para poder cozinhar, né? Para dar banho nos filhos. Pô, é muito difícil. E a água é um bem humano, né? humano, comum. Comum. E aí, assim, ter, representantes como Tarcísio, que é o pior governador da história, e que acha que privatizar é a solução. Então é ter um mandato realmente que vá mostrando para a população a importância da gente fazer essas defesas, de fazer essa luta, de garantir o que é bem de todos, garantir que tem uma representante que, quando tem esse problema do transporte escolar, que vai entrar com ação, que luta, que vai lá falar na tribuna, que brigue, né. Mas claro que a gente está trabalhando para ser base com o candidato que a gente está torcendo que ainda seja o nosso companheiro Haddad, né. Isso é uma É. discussão que ainda está ali, né? Tem o Haddad, É, pode ter a Simone Tebet, pode ter sim, o Márcio França, pode ter o Alckmin do campo da né, da esquerda, esquerda, né? Provavelmente aqui o Tarcísio vai para a reeleição. sim. Enfim, olha, Rosângela, eu desejo muito, muito sucesso para você, boa sorte nessa caminhada. Não é fácil fazer campanha É, eleitoral. Eu acompanho campanhas há 26 anos, sei que é muito difícil, né? O voto, convencer as pessoas não é fácil. E quando você convence, é uma responsabilidade sim, também, né, que sim, você tem, porque é um compromisso que você tem com aquela pessoa que votou, com a pauta, com a transformação social. Então, eu desejo sim. sorte para você nesse caminho. Mas antes da gente poder caminhar aqui para o fim, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a militância do Partido dos Trabalhadores.
A militância é a força do partido, a militância é o que conduz o partido, e o Lula ele frisa bastante isso, então falar para a militância que é unidade na luta, que é buscar essa esperança, puxar e levar para a população, para garantir aí o quarto mandato do nosso presidente, para garantir a transformação, a continuidade das transformações através, do nosso governo. Então militância, continue firme e forte, porque vocês são a diferença para a transformação na sociedade. E a gente está gravando, você que está nos vendo agora, é, a- a- nesse mês de fevereiro. Estamos gravando aqui, né? Vai para o ar em breve o programa, mas estamos gravando aqui no mês de fevereiro. É quando o partido faz aniversário, né? Quantos anos o partido está fazendo? 46 anos, 46 anos, a minha idade. de lutas, conquistas e transformações de vidas. É um partido longo, enraizado no É. Brasil, um dos maiores partidos não só da América Latina, mas do planeta. E eu queria que você mandasse também uma mensagem para aqueles que te acompanham e tudo mais, que querem ver você aí na rua, querem ver você aí sendo pré-candidata, dialogando e tudo mais. Manda aquele salve para esse público. Primeiro agradecer a todos que me acompanham pelo carinho, pela força, pelas mensagens de coragem, porque é justamente isso que me faz continuar. Então, peço sempre para vocês, assim, essa energia boa, essa positividade e pedir para vocês que continuem com esperança no coração, para a gente continuar lutando pela nossa querida Embu das Artes, por nossa cidade, pela região e agora pelo estado de São Paulo. Vamos juntas e juntos cuidar do estado de São Paulo agora. É isso, Rosângela. E por fim, claro, a gente já mandou mensagem para todo mundo, mas também para aqueles que estão na dúvida. Estão na dúvida e para aquelas mulheres realmente que, olha, venham participar da política. Porque a sua voz Sim, ecoa e reforça que elas devem estar no dia a dia e ocupando esses espaços da política nacional. principalmente para as mulheres, não desanimem, força, coragem, porque nós somos maioria e a nossa luta ela precisa ser representada. Então, em todos os espaços, falem, lutem, porque faz diferença. Então não desanime, a política é o que faz transformação nas nossas vidas, dos nossos filhos e da sociedade. Perfeito, Rosângela. Muito obrigado, Eu que viu? agradeço pelo Olha, carinho. maravilhoso esse bate-papo. A gente pôde falar de vários temas aqui, foi bastante bom para as pessoas te conhecerem, mas também para quem está nos acompanhando que é comerciário ou comerciária, Sim, e não é também, possa conhecer você, mas também saber como que a gente pode realizar algumas transformações na vida das pessoas. Muito obrigado sim. por ter recebido o convite do TV Secor em Debate e também da direção do Sindicato dos Comerciários de Osasco Região. Muito obrigado, viu? E seja Obrigada. sempre bem-vinda aqui à UIS, aos estúdios da UIS Mais Vídeo. Eu que agradeço ainda, obrigada pelo carinho, TV Secó, toda a diretoria, o Edson, o Luciano, Neto, Patrícia, então obrigada a todos vocês e a todos os comerciários, toda a população. Os comerciários é a força do trabalhador, hein. Continue, quem não participa, participem. É isso aí, muito obrigado. Ó, participem, entra lá no nosso site, secor.org.br. Aproveita para poder, de novo, aqui eu vou ressaltar, entrar no nosso canal, TV Secor em Debate, né? TV Secor, você vai encontrar, você pode colocar o sininho para receber aqui as notificações de quando o nosso programa vai para o ar. E nesse canal você assiste outros programas também. Você assiste o Me Representa, né? Você assiste aqui o TV Secor em Debate. Enfim, tem vários programas lá que você pode acompanhar. É importante estar informado, saber como o sindicato, o que o sindicato está fazendo para melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora comerciária. Então é isso. Ó, te espero no próximo programa, tá aí as nossas redes sociais. Foi ótimo ter você aqui. Um abraço e até lá.